Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos uma temática já muito sugerida, pedida, não é, pelos nossos ouvintes, que é a sola escritura. Então, para abordar esse assunto, trouxemos aqui novamente dois convidados recorrentes, não é? O André Messias e o Thiago, que podem se apresentar, por favor. Bom, boa tarde, ou boa noite, bom dia, não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, né? A gente vai abordar agora a questão da sola escritura, que é uma dos maiores alicerces protestantes que existem, né? Eu acho que é importante a gente abordar esse tema porque tem muito desconhecimento, muitas pessoas, muitos protestantes, inclusive, defendem a sola escritura e eles não sabem o que é a sola escritura de verdade. Eles defendem sola escritura porque acham que sola escritura é uma coisa que não é. Eu vou abordar aqui. E a gente vai provar aqui, principalmente usando a própria Bíblia e, inclusive, traduções protestantes, para provar que a própria Bíblia não ensina a sola escritura. Opa, boa tarde aí a todos. É um prazer estar aqui novamente. E é isso aí, a gente vai estar abordando um assunto que é importantíssimo, né? O Lutero, eu acredito que esses podem ser descritos como um dos dois pilares fundamentais da Reforma Protestante, que são a sola Escritura e a sola Fide. As duas doutrinas, eu diria que são as mais fundamentais, as mais importantes para o protestantismo. E hoje a gente vai estar abordando aqui a sola escritura. É isso aí. Então, poderíamos iniciar? À vontade. Bom, pode falar. Não, eu ia falar para que você pode começar. Ah, sim, tudo bem. Bom, eu acho que é importante a gente começar com o conceito, né? Para a gente entender o que é sola escritura. Muitos protestantes defendem, uma vez eu discuti com um protestante, e aí ele estava falando, olha, não dá para discutir com você, porque você tem uma visão da Bíblia totalmente diferente da minha. Aí eu falei, tá, qual é a visão que eu tenho? Porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu falei, ok, eu também acredito. Então, tá estranho isso. Ah, não, porque eu acredito que tudo que tá lá é verdade. Eu falei, tá, mas eu também acredito. Então, muitos protestantes têm uma ideia como se a igreja negasse a veracidade das escrituras, como se a igreja contradizesse as escrituras. Não é isso, essa não é a verdade. As escrituras não contradizem o que a igreja ensina. Absolutamente, foi a igreja que fez as escrituras. Não tem como dizer que é a igreja que tem a contradição. As ditas contradições que são colocadas, por exemplo, de nos chamarem de idólatras, essas coisas, todas são refutadas pela própria escritura. A própria escritura refuta. Nós não precisaríamos da escritura para refutar essas alegações, mas a própria escritura refuta. Então, tirando de lado espantalhos, o que seria a sola escritura? Bom, a doutrina que ensina que a escritura, né, a palavra escrita de Deus, é a única regra de fé para os cristãos, certo? Nós católicos, obviamente, não cremos nisso, né? Nós cremos que a verdade é que a própria Bíblia, na verdade, não ensina isso, né? Nós vamos ver aqui. A gente vê que a própria Bíblia ensina que tanto a Escritura quanto a tradição apostólica são fontes da revelação de Cristo e que é necessário aceitar ambas e também a Igreja. É por isso que a Igreja Católica sempre ensinou que há duas fontes de revelação divina, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. A tradição oral dos apóstolos, o ensinamento dos padres Grené. Por exemplo, alguns ritos, né, o próprio rito da missa, né, que vem de origem apostólica e etc. E a igreja instituída por Jesus Cristo foi dada a autoridade de determinar o significado autêntico da escritura e da tradição, né? Então, a gente vai começar aqui. Eu quero só dizer o seguinte: o que eu vou tentar provar aqui, eu eventualmente vou usar alguns argumentos históricos, mas eu quero tentar mostrar que a própria escritura contradiz a sola escritura. A Bíblia não ensina a sola escritura e eu vou provar isso aqui, tá bom? As traduções que eu estou tirando aqui são das traduções do João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia protestante, né? E tudo que eu vou tirar vai ser dessa tradução. Então, para não dizerem, isso aí é uma tradução dos católicos, gente, não sei o quê. Tá bom? Então, vamos começar. Bem, primeiramente, Jesus diz que é necessário ouvir a igreja, coisa que ele nunca teria dito se a Bíblia ensinasse a escritura somente. Se a Bíblia fosse a única fonte de regra para os cristãos, né? Então a gente não poderia, por ser a única regra de fé, então a gente não teria que ouvir a igreja. Nós ouviríamos a escritura, certo?
Todavia, a Bíblia ensina claramente o que é necessário ouvir a igreja. Por exemplo, Mateus 18, 17. São Mateus 18, 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Interessante, né? Essa passagem é muito interessante até para... Aqui tem uns protestantes, uns chamados desengrejados, que dizem que a igreja somos nós, como se nós fôssemos a igreja. Porque nós somos ditos como o templo do Espírito Santo, etc. Eles dizem que nós somos a igreja. Essa passagem de Mateus 18 refuta essa alegação. Porque Jesus diz sobre admoestações que devemos fazer ao próximo. Se nós fazermos essa admoestação e o próximo não ouvir, que nós chamamos mais um. E se eles não ouvirem esse mais um, que chamamos mais um. E se este recorremos à igreja. E se ele não ouvir a igreja, tome-o como um pagão ou um publicano. Então, é justamente... Então, isso mostra que o quê? Que existe uma igreja que não é um indivíduo. Não é o indivíduo. É algo, uma organização que não é o indivíduo. Então, a igreja não é uma coisa individual como se nós fôssemos a igreja. A própria Bíblia faz essa distinção. É interessante. Também Lucas 10, 16. Quem vos ouve... Jesus falando para os apóstolos. Quem vos ouve a vós, a mim ouve. E quem vos rejeita, e quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Este ensinamento de Jesus, de que é necessário ouvir a igreja, sobre pena de ser considerado um gentil, publicano, refuta a ideia de sola escritura. Em João 15, 20, se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Na carta aos Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores e sujeitá-vos a eles, porque velam por vossas almas. Então, claramente a Escritura ensina que a igreja deve ser obedecida. Mas, olha, a igreja não é a Escritura. Então, já temos um primeiro ponto, né? Tiago, se você quiser acrescentar qualquer coisa, você pode me interromper, tá bom? Tranquilo. Beleza. Pode prosseguir. Próxima questão. A Bíblia ensina que a igreja, e não a Bíblia, é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15 é dito: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Tem aquele senhor que se converteu, ele era protestante, não era? O Scott Hahn. Ele tem alguns equívocos, né? Tem seus equívocos. Mas é interessante na história de conversão dele, que esse versículo ele fala claramente. Se eu tivesse que escrever aquele versículo, ele como protestante tivesse que escrever, ele teria dito que a Bíblia era a coluna e a firmeza da verdade. Mas São Paulo diz que é a igreja. Então isso significa que a igreja tem que ser tão infalível quanto a Bíblia. E que tem que te apresentar algo único ao apresentar a verdade de Jesus Cristo. Então, e aí inclusive ele percebeu que a conversão dele, né, ele conta, foi justamente quando ele percebeu que não existia só a escritura na Bíblia. Foi um dos principais fatores para ele se converter. Então, é claramente que esse papel da igreja de estabelecer existe esse papel exclusivo da igreja, né, de estabelecer o que é o verdadeiro significado da escritura e da tradição, nos termos e dogmas precisos. Algo que não era o propósito da Bíblia em todas as suas passagens. A igreja é infalível, ela é o pilar da verdade, deve ser obviamente um meio de reconhecer o seu ensinamento infalível, certo? Através de uma contínua sucessão de autoridade. Então a gente sabe que tem a sucessão de autoridade na igreja pelo Papa, e a gente sabe que a igreja é infalível. E ela que nos dá a verdadeira interpretação da escritura. É interessante a gente ter isso porque, por exemplo, muitos protestantes acabam trazendo problemas. Por exemplo, o senhor, e eu cito porque é popular, o senhor Augusto Nicodemos, que nós já gravamos um vídeo aqui contra ele, diga-se. Augusto Nicodemos diz que quando o Papa proclama um dogma, na verdade ele está inventando uma doutrina, ou seja, ele inventa uma doutrina nova. Isso é uma falácia. Ele não conhece a doutrina católica. Nós vamos ter um trash talk sobre o papado com o senhor João Abad, eu vou até pedir para ele abordar essas questões, mas a igreja não inventa o dogma. Quando o Papa proclama, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, o que ele está fazendo é esclarecer algo que já existia na tradição. A Assunção de Nossa Senhora era defendida. Existia essa defesa, mas não estava claro se era infalível, se era uma doutrina infalível. E o Papa esclareceu que era sim, a doutrina infalível deve ser crida por todos os cristãos. Mas o Papa não inventou, eu quero que Nossa Senhora seja assunta ao céu. Não, isso era uma tradição que existia, certo? Mesmo Imaculada Conceição, pode falar. Só uma coisa, o contrário dessa proposição, né, da proposição de que
a revelação não se encerrou com os apóstolos e o que acontece agora são simples esclarecimentos do que já foi dito antes, é uma proposição modernista que foi condenada, certo? Né? Não se pode defender o contrário sem cair em heresia. E, inclusive, como você já mencionou, Nicodemos, né? Ele tem uma interpretação completamente errada da doutrina católica, porque em um vídeo que ele grava contra o catolicismo, ele pretende defender a sola escritura como? Provando que a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Né? Só que ele não compreende que nós concordamos com isso. O que nós não concordamos é que a escritura é a única regra de fé. Não tem nada a ver se a revelação acabou com o último apóstolo e o princípio da sola escritura. São coisas completamente distintas. Isso, exatamente. Então ele tem uma compreensão errada do que é a doutrina católica. E muitos protestantes dizem, eu não vou ser católico porque eles pregam isso. Então, induzindo as pessoas ao erro, né? Próxima coisa, quando a gente fala de palavra de Deus, né? Os protestantes pensam unicamente na escritura. Mas é uma concepção errada pensar só na escritura, porque a palavra de Deus não se refere exclusivamente à Bíblia. A verdade é que a Bíblia chama inúmeras vezes a tradição oral, falada, de palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo é chamado de palavra de Deus em João 1, né, em Hebreus 11:13, ao descrever a tradição oral como a palavra de Deus, certo? Então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2:13, é dito, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, pregação, até onde eu sei, é falada, a recebestes não como palavras dos homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2:13, né? São Paulo está claramente a referir-se à tradição oral, falada. Em Colossenses 1:5-6 é falado, por causa da esperança que vos está reservada aos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes as graças de Deus em verdade. A palavra falada é descrita como palavra da verdade e do Evangelho. A referência à verdade ter vindo a todo o mundo confirma que esta passagem está a referir-se à palavra falada e não à Bíblia, pois por isto não poderia ser dito da Bíblia na altura. A Bíblia não tinha sido finalizada naquela época. É importante a gente dizer isso. Outra coisa que o protestante não entende. No mais tardar, o Apocalipse de São João, né, foi escrito no ano 993 depois de Cristo. Alguns especulam 64, mas o 64 a.C., se eu não me engano. Mas a grande questão é que a igreja passou por um certo período em que não tinha a escritura finalizada. Quem guiava a igreja durante esse tempo? Quem a orientava? Essa é uma coisa que os protestantes acabam não conseguindo responder, entendeu? Então, outra questão, né? Outra questão é que João 17:20, né? É dito, e não rogo somente por estes, mas também para aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Esse é o momento que Jesus ora ao Pai, né? E ele fala isso, que ele não ora somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus ora por aqueles que crerão pela palavra de seus apóstolos. Mas poucos foram os seus apóstolos que tiveram suas palavras escritas na Bíblia. Quem foi? São Mateus, São João, só, né? São Pedro, né? Tem as epístolas de São Pedro, São Tiago. Creio que por esse só. Santo André, por exemplo, não tem um documento escrito. São Tomé também não. A maior parte deles não tiveram. Logo, a tua palavra pela qual as pessoas hão de crer tem de ser uma pregação e a comunicação da tradição oral, não o seu escrito. Em Lucas 8, 11 e 13 é dito, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem, com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Isso descreve claramente a palavra falada como palavra de Deus. Lucas 4:44, né? Jesus pregava nas sinagogas da Galileia, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
você nota que a palavra de Deus não é referida só à Bíblia. Não é referida só à Bíblia. É referido como uma tradição oral. Em Lucas 3:2 é citado: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, João Batista caiu uma Bíblia do céu na cabeça de São João Batista? Claro que não. Ele recebeu a palavra de Deus. Em Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Percebe-se que a palavra de Deus é uma tradição oral. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala. Outra coisa que a Bíblia ensina é que a tradição oral deve ser aceita junto com as Escrituras. Então, por exemplo, os protestantes dizem que a tradição oral não deve ser aceita. É só a Escritura. É demonstrado, né, que a Bíblia ensina que a tradição apostólica também tem que ser aceita. Esta tradição apostólica foi dada por Jesus aos apóstolos, mas há parte dessa tradição que não foram necessariamente escritas de modo explícito na Bíblia. Como, por exemplo, a gente lê em Judite 1:9. A gente lê aqui em Judite 1:9. Quando o arcanjo Miguel, disputando o demônio, altercava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: reprima-te o Senhor. A disputa entre o demônio e o arcanjo Miguel não é escrita na Bíblia. O escritor está a basear-se numa tradição. As seguintes passagens do Novo Testamento confirmam o ensinamento católico sobre a necessidade de aceitar a Escritura, né? Em 2 Tessalonicenses 3:6. Essa aqui é muito conhecida. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição de que nós recebeu. 2 Tessalonicenses 2:15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Isso demonstra claramente que a própria Bíblia ensina que nem todas as coisas que têm de ser cridas foram escritas, mas que algumas são entregues por tradição oral. 2 Timóteo 2:1-2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens e fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 2:3. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, claramente, nós temos a Bíblia falando da tradição oral. As passagens provam, né? Tal como a passagem prova, nós temos a condenação feita a Jesus, que os protestantes usam como argumento. Eles usam como argumento que Jesus condenou a dita tradição dos homens, né? Que foi a tradição dos fariseus, né? Que seria de Mateus 15:9, Marcos 7:8. Essa tradição dos homens, que é a cabala judaica, os protestantes muitos não entendem o que é isso, não é a verdadeira tradição oral, a tradição que é transmitida por Deus. Não tem nada a ver com a tradição apostólica, cuja assentação a Bíblia afirma o preceito. Essa foi uma tradição criada pelos judeus a partir de seus dados humanos e a partir de um esoterismo. Não foi uma tradição dada por Deus mesmo. Esse é um ponto interessante. Então, quer dizer, o que eu percebo é que os protestantes pegam uma passagem da Bíblia, tiram do contexto e dizem que é aquilo. Por exemplo, é condenado tradição dos homens. Tá, mas o que significa isso? O que quis dizer essa tradição dos homens? O que ela é? Essa que é a pergunta. Certo? Bom, você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago? Porque eu já quero passar para um tanto quanto visões históricas. Sim, só para citar algumas outras passagens que eu acho que você não citou, talvez algumas você tenha citado, né? Você citou 2 Tessalonicenses 2:14, né? Mas também tem uma de 2 João 1:12 e 3 João 1:13, que João fala que ele tem mais coisas que ele deseja falar com os seus interlocutores, mas só vai falar face a face com essas pessoas, né? Então existe certo conteúdo que não foi escrito aí. Em 2 Timóteo 1:14, Paulo fala: mantenha o bom depósito. Que depósito? É o depósito que Paulo transmitiu para Timóteo oralmente, certo? Em 2 Timóteo 2:2,
Paulo fala para Timóteo transmitir às pessoas aquilo que ele transmitiu a Timóteo. Em 1 Coríntios 11:2, Paulo elogia as boas tradições sendo mantidas pela comunidade de Corinto. E em João 16:12, João fala que tem outras coisas que ocorreram, mas ele não irá escrever naquele livro, ele deixará de fora naquele livro, né? E também a gente, por exemplo, a gente não tem informações sobre o que Jesus comunicou aos apóstolos nos 40 dias que ele passou depois da sua ressurreição entre nós, né? Então, eu acho que é A basicamente igreja isso. diz que foi aí que ele instituiu os outros sacramentos, né? Porque a gente tem Exato. na Bíblia alguns sacramentos que foram ensinados, mas a gente não tem alguns outros. Então a igreja tem é dito, é uma tradição, né, que Jesus ensinou aos apóstolos outros sacramentos nesses 40 dias. Exatamente. Oralmente, diga-se. Bom, Como, por exemplo, a gente tem depois na epístola de Tiago, Tiago ele ensina claramente o sacramento da extrema-unção, com óleo, né? Evidentemente, isso foi transmitido nesses 40 dias. A gente não tem exato. evidência, a gente não tem prova que... a gente não tem todo o conteúdo que foi transmitido ali nas epístolas seguintes. A gente não tem nenhuma narração do que se passou nesses 40 dias. Uhum. É isso aí. Certo. Então, como eu já havia dito, historicamente, só a escritura é insustentável. É insustentável. O que acontece? A igreja existiu por décadas antes da Bíblia ser terminada. Como eu disse, no mais tardar, o Apocalipse de São João, no mais cedo, porque a gente pode estipular, foi no ano 68 depois de Cristo que ele foi escrito. Todavia, né, no ano 68 depois de Cristo, né, mas todavia, havia o cristianismo antes disso. Como os cristãos se guiavam, como eles sabiam o que era para fazer. Sim, a Bíblia. É bom lembrar que naquela época não existia a internet. A gente não podia. Deixa eu abrir aqui João Ferreira de Almeida, né, para ver na internet a tradução bíblica. Não. Os livros estavam dispersos. Tinha uma epístola aqui, uma epístola ali, e tinham muitos livros apócrifos que eram ditos como canônicos. Eu vou falar sobre isso. Que muitas comunidades viam como canônicos. Então, quem guiava os cristãos? Obviamente era a igreja. Claramente a igreja. A Bíblia não pode ter sido a única regra de fé. Na verdade, isso não, é uma coisa muito clara isso, para quem estuda a história. Outra questão foi o seguinte, sobre o cânon bíblico. Tem um protestante famoso, adventista, parece que ele é formado em arqueologia, o senhor Rodrigo Silva. Tem uma entrevista dele que ele fala que as pessoas daquela época sabiam quais eram os livros inspirados. Eu quero saber de onde ele tirou isso, que as pessoas sabiam quais eram os livros inspirados. É engraçado, ele fala pessoas, mas quais eram as pessoas? Se ele está se referindo à igreja, sim, a igreja definiu quais eram os livros inspirados. Agora, se ele está se referindo aos cristãos no geral, aos cristãos... Não sabiam, isso está errado. Eu não estou dizendo que o senhor Rodrigo Silva é mentiroso. Eu estou dizendo que ele está sendo levado por uma mentira. Muitos adventistas, infelizmente, caem nessas mentiras históricas. Então, é um ponto crucial. Nos primeiros 3 séculos depois de Cristo, havia disputas sobre a precisa constituição da Bíblia. A lista oficial dos livros bíblicos, os chamados cânones, não era a mesma em toda parte. Alguns livros que eram considerados parte da Bíblia, em algumas localidades, eram suspeitos ou rejeitados em outros. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. A gente tem a Didaquê, a Epístola de Barnabás, a primeira Epístola de Clemente, Pastor Hermas. Pastor Hermas foi aceito por Orígenes. Orígenes dizia que era canônico, certo? Foram considerados escritura inspirada e foram utilizados em culto público, inclusive. Então, quer dizer, nós estamos aqui diante de coisas que foram usadas, inclusive em culto público. Isso aqui está no livro Where We Go to Bible, or Debt to the Catholic Church, de Henry G. Graham, certo? E outra questão é a seguinte, desses aí, não havia uma definição de qual era o cânon na época. Se você fala que você está mentindo. Essa questão não foi universalmente assim. Essa questão foi só resolvida nos concílios de Roma, Hipona e Cartago. Posteriormente só. Antes de a igreja ter feito a sua decisão, havia muitas dúvidas em relação à segunda epístola de Pedro, a epístola de Judas, a epístola dos Hebreus. Não é certo quem escreveu a epístola dos Hebreus. Por que a epístola dos Hebreus está na Bíblia? Porque não é certo quem escreveu. Não é certo saber quem a escreveu. Dizem que foi São Paulo, né? Mas não se sabem se foi São Paulo. A segunda e terceira epístola de João também, e o livro e o livro de Apocalipse, né?
os quais foram posteriormente incluídos na Bíblia. Algumas comunidades, inclusive, rejeitavam o livro do Apocalipse, porque diziam que ele não era inspirado, justamente porque tratava de questões milenaristas e tal, etc. O Nogueira até chegou a abordar no outro vídeo. E o negócio é o seguinte, o Mike Aquilina, né, no seu livro The Fathers of the Church, os pais da igreja, né, ele relata que teve uma lista de livros, né, que foi a mais antiga, né? A mais antiga lista de livros cristãos que sobreviveu até os dias de hoje é o Cânone Muratori, de cerca do ano 150. Este fragmento inclui todos os livros do Novo Testamento, com exceção da carta aos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, e conta como canônicos, parte da Escritura, o Apocalipse de São Pedro e o Pastor Hermas, os quais ambos foram excluídos do cânone definitivo da Igreja. Havia também uns tantos falsos evangelhos circulando, Evangelho de São Pedro, Evangelho de Tomé, etc. Muitos com roupagem gnóstica, inclusive. Então, uma vez que os protestantes rejeitam a autoridade da Igreja Católica, não tem qualquer meio de determinar com certeza absoluta a infalibilidade. Quais são os livros que estão na Bíblia? Por que você rejeita os apócrifos? Isso não faz sentido. A Bíblia não vem com um índice. O índice foi colocado por o editor da versão da Bíblia. A Bíblia não nos diz quais são os livros inspirados e quantos livros contém. Além do mais, mesmo que os livros mencionassem outros como sendo inspirados, com que critério pode-se determinar que esse livro é em si inspirado? Para que possamos obter uma lista infalível de livros, é necessário haver uma autoridade extrínseca à Bíblia, alguém que determine que ela é infalível. Correto? Então, por conseguinte, se uma pessoa rejeita a autoridade infalível da Igreja e sustenta a posição sola Escritura, né? Esta pessoa torna-se incapaz de determinar quais são os verdadeiros livros da Bíblia. É interessante que isso explica porque o Lutero, nas primeiras versões da Bíblia, queria remover algumas cartas, queria remover o Apocalipse de São João, queria remover a Epístola de São Tiago. Ele diz, é uma tentativa um pouco de método histórico crítico, sabe? Essa questão de você usar a razão. Ah, não, esse livro aqui não é muito apostólico, vamos remover. Ah, não, esse aqui não é tanto apostólico, vamos remover. É fazer um self-service bíblico. Não obedecer à autoridade da Igreja. Inclusive, tem um reconhecido acadêmico protestante, né, R.C. Sproul, né, que foi forçado a admitir que a Bíblia é uma coleção falível de livros infalíveis. Ele falou isso, que é uma coleção falível de livros infalíveis. E uma análise minuciosa demonstra, né, que uma coleção falível de livros infalíveis é uma contradição. A sua consequência lógica é uma Bíblia falível. Então os protestantes conjecturam uma Bíblia falível com isso. Então, Lutero quis remover alguns livros da Bíblia, a gente sabe, né? Ele removeu os livros do Antigo Testamento, removeu, né, livros dizendo sustentar no dos judeus, né? Então, mostra essa tendência dos protestantes de dizer, então, se a igreja não determina, então eu determino. Eu sei quais são os que são os inspirados. Lutero tentou seguir isso, depois voltou atrás, tal, etc. E você tem alguma coisa a acrescentar, Tiago? Sim, a gente tem o maior problema que a gente tem com a Sagrada Escritura é realmente a questão do cânon, né? Pelo menos na minha visão, porque se torna impossível a gente determinar uma regra de fé tão fundamental, que é quais livros são e quais livros não são inspirados, tendo como pressuposto que a gente só pode se basear na Escritura, né? Alguns protestantes eles fazem a distinção de norma normanda e norma normata, né? E só a Escritura significa que a única norma normanda é a Escritura, enquanto as normas normatas seria a tradição, enfim, né? Que elas se submetem à Escritura. Só que a questão na determinação do cânon, a Escritura não é norma normanda, ela é norma normata, é o contrário. E, por exemplo, quando a gente tem um livro como o Hebreus, né? Alguns conjecturam que foi Paulo, mas muito provavelmente não foi Paulo, porque o estilo de escrita de grego difere muito das epístolas de Paulo para a epístola aos Hebreus, a forma que as citações são feitas, tudo difere muito. Seria bastante estranho se Paulo fosse o autor de Hebreus. Alguns, então, conjecturam Clemente de Roma, né, que foi Papa, citado em Filipenses 4:3. Alguns conjecturam Lucas, outros conjecturam Barnabé, enfim, mas a gente não sabe. O que importa é que, muito provavelmente, essa epístola não foi escrita por um apóstolo, ela foi escrita por um amigo de um apóstolo. Agora, a gente tem outras epístolas que também são escritas, não pra... O maior problema que eu vejo com a Sola Escritura é realmente a formação do cânon, porque a gente não tem como determinar uma regra tão fundamental de fé, que é o cânon bíblico, sem
ter como norma normanda, né, que alguns protestantes fazem a distinção entre norma normanda e norma normata, para defender a sola escritura, falando que a sola escritura é a única norma normanda, enquanto a tradição é uma norma normata, credos são normas normatas, enfim. Mas na questão da determinação do cânon, a tradição e o magistério são a norma normanda. Eles que vão determinar a escritura, a norma normanda da escritura, né? Enquanto a escritura é somente a norma normata. E agora, a gente tem alguns problemas com isso, porque a Epístola aos Hebreus muito provavelmente não foi escrita por Paulo. O estilo de grego difere muito, enfim. Muito provavelmente não foi escrito por Paulo. Provavelmente alguns conjecturam Lucas, Clemente de Roma, né, que foi o Papa São Clemente de Roma, que escreveu a Epístola aos Coríntios, a Epístola de Clemente aos Coríntios. Alguns conjecturam Barnabé, enfim. Mas, enfim, muito provavelmente não foi escrito por um apóstolo, muito provavelmente foi escrito somente por um amigo de um apóstolo, né, alguém que conhecia os apóstolos, alguém que conhecia Paulo, certo? Mas agora a gente tem um problema, porque Santo Inácio de Antioquia também escreveu epístolas, escreveu 7 epístolas que hoje são consideradas autênticas, realmente escritas por ele, mas nós não consideramos essas epístolas canônicas, apesar de que ele foi um amigo pessoal de um apóstolo, ele foi amigo pessoal de João. Então aqui a gente tem um problema, por que Hebreus é canônico, se não foi escrito, muito provavelmente não foi escrito por um apóstolo, mas por um amigo de um apóstolo, e as epístolas de Santo Inácio não são. Outro problema que a gente tem também é com relação à similaridade, são casos análogos, né? Outro caso análogo que a gente tem é a de Daqué, que é muito análogo à questão do livro de Atos. Lucas também não era apóstolo, mas a gente considera o livro de Atos, escrito por ele, como um livro canônico. E a de Daqué também não foi escrita por um apóstolo, mas foi escrita por alguém que conhecia os apóstolos, né? Que são instruções aos primeiros cristãos. Tem também um detalhe, Tiago, desculpa só interromper, mas é que, por exemplo, mesmo que eles argumentem, não, mas é porque tem que ter uma mensagem de salvação e tal, isso não é claro. Porque, por exemplo, a carta de Filemon, né, não contém uma mensagem de salvação. É simplesmente uma comunicação e um pedido acerca de um escravo fugitivo. O fato de esse documento alegar ser de Paulo, o seu autor, não é suficiente para provar que é parte da Escritura. Pois então qualquer coisa que o São Paulo escrevesse seria parte da Escritura. Eu não creio que ele escreveu só aquilo que está na Bíblia. Exatamente. Então, o que determina o que está lá? Exato. E, enfim, só para concluir a comparação, né, o livro de Atos foi escrito por alguém que conhecia um apóstolo, mas não era um apóstolo, e é um livro histórico, né, relata os primeiros anos da vida da igreja e das viagens missionárias de Paulo, né? A gente considera esse livro canônico, esse relato a gente considera inspirado por Deus, mas a gente não considera de Daqué, que é uma coisa extremamente análoga ao caso do livro de Atos, e a gente não considera canônico. E aí, como é que a gente consegue determinar por que a de Daqué não é canônica e por que o livro de Atos é canônico? E por que a gente consegue determinar que a Epístola aos Hebreus é canônica e as Epístolas de Santo Inácio de Antioquia não são canônicas? Isso daí é algo impossível para alguém que segue a sua escritura, porque necessariamente essa pessoa vai ter que fazer recurso à tradição e ao magistério para descobrir esse fato. Sim. E isso é um fato interessante. Outra coisa interessante é que também a Bíblia só pode ser distribuída a partir do século XVI. Não havia essa distribuição de... Antes de inventarem uma coisa chamada imprensa, no século XV, a reprodução da Bíblia era uma tarefa árdua e laboriosa, tinha de ser feita à mão. Então essa dificuldade, combinada com um predominante iliteracia, muita gente não sabia ler nem escrever, significava que poucos tinham acesso à Bíblia nos primeiros 15 séculos. Então, se a Bíblia é a única regra de salvação, quer dizer que Deus teria deixado o povo longe da única regra de salvação durante 15 séculos? É isso que estão afirmando? Então isso não faz sentido, é uma ideia autocontraditória. A regra de fé era a igreja é a regra próxima de fé, que nos proporciona o entendimento da escritura e da tradição. Então o povo tinha conhecimento por causa dos padres, dos bispos, etc. E tem um detalhe interessante. Os manuscritos bíblicos originais já não estão mais disponíveis. Os protestantes gostam de usar o método histórico crítico, né? Então eles rejeitam a Vulgata, muitos deles rejeitam a Vulgata e apelam para... texto grego, querem apelar para o texto grego original, ou então pegam um hebraico, querem tentar fazer desse tipo, sabe? Mas tem um detalhe, os manuscritos originais da Bíblia já não existem.
Nós possuímos cópias dos originais, mas não as escrituras originais. Portanto, onde diz a Bíblia que as cópias dos originais serão protegidas do erro e servirão como única regra de fé para os cristãos? Porque, por exemplo, o que impede do monge, na hora que ele estava copiando a Bíblia, cometer um erro? Ele estava guiado pelo Espírito Santo. Onde está escrito isso? Que eu saiba, o único que recebeu... Não está escrito isso na Bíblia. O único que recebeu inspiração divina foram os agiógrafos. A Bíblia nem sequer ensina que ela é a única regra de fé para os cristãos. Os protestantes não conseguem provar que a Bíblia, as cópias da Bíblia são protegidas do erro. Então, se um protestante argumentar que Deus certificou-se de que a palavra é protegida no processo da cópia, então os protestantes estão a sair do universo da Bíblia somente. Porque, quer dizer, as cópias da Bíblia também teriam que estar protegidas. Certo? Então, tem que admitir que Deus transmitiu a proteção dos seus ensinamentos e da sua palavra às autoridades e a pessoas, isto é, a igreja. Ou seja, Deus criou uma igreja que protege, que faz uma proteção dos seus ensinamentos e da sua palavra. E é a igreja que determina as traduções corretas da Bíblia. Então, é muito claro isso. E se isso pode ser aplicado à palavra escrita, é aplicado também para o ensinamento oral. Então a igreja é a que determina. E eu já vi protestantes alegarem, outros adventistas, argumentarem que, por exemplo, os monges, existiam monges copistas que copiavam a Bíblia e que esses monges não tinham nada a ver com a igreja católica, não tinham absolutamente nada a ver, que a igreja, quando descobriu que eles estavam copiando a Bíblia, começou a perseguir eles. Isso não existe, isso é falso historicismo. O que existiam foram monges católicos que copiaram a Bíblia muitas vezes, e copiavam, e São Jerônimo, que foi um dos maiores tradutores da Bíblia, a fez por serviço do Papa. E ele era totalmente submisso ao Papa. Então, assim, a gente percebe que a gente tem uma visão totalmente absurda que alguns protestantes têm. Porque eles querem falar de uma realidade, mas excluindo a igreja, sabe? O Deus permitiu que algumas pessoas pudessem proteger as cópias das escrituras. Quem são essas pessoas? Obviamente, né? É a igreja. A igreja que protegeu a cópia das escrituras. Você tem que admitir a existência da igreja. Porque senão não existe isso na escritura. Bom, além disso, né? É importante a gente falar que Jesus ordenou aos apóstolos que eles pregassem o evangelho, não que eles escrevessem. Em Marcos 16, 15 e 16. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Se a palavra escrita da Bíblia é a única regra de fé, como afirmam os protestantes, então Jesus teria, né, tem que ter ordenado a escrever e estabelecer clubes de leitura bíblicos. Mas ele não fez nada do gênero. Jesus comandou-os a ensinar toda a sua verdade a todas as nações, através da palavra falada, pregação. Então essas simples considerações demonstram que a posição da sola escritura é completamente falsa. A Bíblia, aí a gente tem a questão da livre interpretação bíblica. A Bíblia ensina isso? Não, não ensina. Tem um episódio muito interessante, né, na Bíblia, lá em Atos 8, de São Filipe, que São Filipe é transportado, que ele encontra um eunuco. E o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías 53. E aí o São Filipe se aproximou e disse, lá em Atos 8, 30, 31. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como eu posso entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Eis o que basta para refutar a doutrina protestante. Qualquer um que lê a Escritura será automaticamente iluminado por Deus. Claro que não. Por isso que vários protestantes, né, têm essa divisão absurda nos protestantes. Uns pregam o batismo, outros aceitam a lei judaica, cada um com seu próprio tipo de interpretação. Não é que a pessoa vai ler a Bíblia e é automaticamente iluminada por Deus. Não, tem que ter uma instrução. A livre interpretação bíblica não é ensinado pela Escritura. Porque senão o eunuco teria lido, teria conhecido o servo sofredor, saberia que era o Messias, iria procurá-lo e ia descobrir que era Cristo. Mas ele não sabia, ele não entendia. Ele não sabia quem era. E foi por isso que o São Filipe foi e o instruiu, entendeu? Além disso, em 2 Pedro 1,20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, não São Pedro condena claramente. É interessante, né? Que São Pedro, que era o primeiro Papa, né?
condenou esse tipo de essa questão do livre exame, né? Bom, além disso, São Paulo, consultou a igreja, não a Bíblia, quando ele foi confrontado com seu dilema doutrinal lá em Atos 15. Então, lá em Atos 15, 1, 2, né, é citado que Paulo, né, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Quando confrontado com um dilema doutrinal, em Atos 15, Paulo não consulta a Bíblia, mas dirige-se aos líderes da igreja. Correto? Então, aqui estão mais alguns exemplos na Bíblia. Né? Então, isso mostra claramente que você consulta... Aqui estão mais uns claros exemplos, né, que você tem que consultar a igreja e não a Escritura. Também em 1 Coríntios 11:34 é citado: quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Segundo João 1:12, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir até convosco, que foi o que o Tiago citou. Bom, daqui a pouco eu vou passar para as objeções, né, que alguns protestantes falam, né? Mas antes eu queria falar aqui que a Bíblia alerta especificamente contra a má utilização das Escrituras para a criação de falsas doutrinas. E é justamente o primeiro Papa, São Pedro, que faz. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, ele diz: e tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então é interessante que São Pedro admoeste, é interessante que ele admoeste justamente sobre São Paulo, porque os protestantes que mais forçam a interpretação para fazer doutrinas absurdas, por exemplo, predestinação absoluta calvinista, só fé, sola fide, eles usam as cartas de São Paulo. É justamente as cartas de São Paulo que eles usam. E é justamente essas que São Pedro, o primeiro Papa, está condenando, que nos primeiros séculos tinham hereges que faziam esse tipo de coisa. É interessante como a história se repete, né? Então, é interessante. Antes de eu passar para a objeção, para a resposta à objeção, você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago? Não, pode seguir. Tudo bem. Então, é interessante, né? Que é necessário que alguém instrua. A pessoa não vai ler a Bíblia e vai entender na hora, como se fosse iluminada. É necessário uma instrução. E como saber que a instrução é a verdadeira? Como saber se aquele que te instrui é o real? Uma coisa que a gente não consegue pensar. Por exemplo, como determinar que o servo sofredor em Isaías 53 realmente se referia a Jesus Cristo? Porque, por exemplo, os judeus atualmente interpretam que se refere a Israel, uma interpretação errada. Eles dizem que é uma interpretação. Como você sabe que a interpretação deles está errada? Os dois estão descrevendo uma coisa da interpretação bíblica. Como determinar? Então, o mesmo protestantes entre eles, se dizem coisas diferentes concernentes às interpretações bíblicas, entendeu? Então, é realmente interessante. Bom, aí, os protestantes, para defender só a Escritura, na Escritura, eles argumentam a passagem de 2 Timóteo 3, 15 e 17, que diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, essa passagem não ensina a Escritura somente, mas sim que toda a Escritura é inspirada. Ensina que toda a Escritura é proveitosa. Ensina que instrui o homem para as boas obras. Mas os protestantes citam a parte que diz que essa capacita um homem de Deus a ser instruído para toda boa obra. E eles dizem que essas palavras ensinam como autossuficiência da Escritura, que nada mais é necessário. Então, quando diz que ela instrui para toda boa obra, a gente não precisa de mais nada. Então, é autossuficiente das Escrituras. É uma interpretação forçada e é refutada por muitos pontos. Bom, é refutado, antes de mais nada, né, por uma consulta de versículos com formulações similares. De fato, a gente só precisa voltar a alguns capítulos da própria Bíblia protestante, de João Ferreira de Almeida, e para 2 Timóteo 2,21, que diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que são as mais obras que foram citadas, será vaso de honra santificado, e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Note que é a mesma expressão. A Bíblia diz que se um homem purificar-se de certas mais obras, ele está preparado para toda boa obra. Este é o mesmo termo usado em 2 Timóteo 3,17 que os protestantes usam. Certamente que este versículo não afirma que purgar-se dessas mais obras é o suficiente, mesmo que para toda boa obra.
Até mesmo os protestantes concordam que a gente tem que aceitar Jesus, aceitar as escrituras, refrear em outras coisas, né? Então, esse é um excelente exemplo de como os protestantes estão a usurpar, entendem mal a frase de 2 Timóteo 3,17. O que ambos dizem, né? Eles tomam como certo, e pressupõem, uma fidelidade a outros ideais cristãos, como fundamento. Então, por outras palavras, a gente pode dizer que se um homem é cristão e aceita a autoridade estabelecida por Cristo, e se purificar destas obras, essas mais obras, né? Ele será preparado para todas as boas obras. De igual modo, se um homem é cristão e aceita a igreja, a tradição, etc. Então, o conhecimento das escrituras, instruí-lo para toda boa obra. Então, segundo Timóteo 3,17, não ensina a escritura somente. Outra coisa que a gente pode citar é a carta de São Tiago. A carta de São Tiago diz o seguinte, em 1 Tiago 3,4: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Significa isso que se tivermos a paciência, a gente não precisa de mais nada, incluindo as escrituras, ou a igreja, ou qualquer outra coisa? Obviamente que não. A mensagem que o versículo quer transmitir pressupõe uma vida cristã e uma aceitação de toda a instituição cristã, a Bíblia, a tradição. Então você percebe que é o seguinte, é tirar uma passagem do contexto, entendeu? Tirar uma passagem do contexto para presumir, entendeu? Uma interpretação. Coisa que é um absurdo, certo? E, enfim, eu gostaria de citar aqui alguns padres da igreja que contrariam isso do Sola Escritura, mas o Tiago quer acrescentar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Ok. Bom, a doutrina da Sola Escritura é uma doutrina muito recente. Essa é a verdade. O próprio Lutero, antes da Sola Escritura, ele chegava a aceitar os concílios. Ele, inclusive, tentou fazer um livre exame dos concílios ecumênicos. Isso que é engraçado. Mas, posteriormente, né, ele rejeitou, né? E é uma doutrina recente. Se a gente for para os padres da igreja, a gente demonstra outra coisa. Por exemplo, São João Crisóstomo, nas homilias sobre 2 Tessalonicenses 4:2, né, ele diz o seguinte: permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes ou por nossas palavras ou por nossas cartas. Partindo disto, é claro que eles não puseram tudo em letra, mas que havia muito que não estava escrito. Tal como o que está escrito é digno de crença também o que não está escrito. Consideremos, portanto, também a tradição da igreja como digna de crença. São Basílio Magno, né, em O Espírito Santo 27, em 27:6, né, ele diz o seguinte: dos dogmas e queigmas preservados na igreja, alguns possuímos em ensinamento escrito e outros recebemos da tradição dos apóstolos, a nós transmitida em mistério. No que diz respeito à piedade, ambos possuem a mesma força. Ninguém irá contradizer qualquer um desses. Ninguém de modo algum, mesmo que moderadamente versado em questões eclesiásticas. De fato, se nós fôssemos rejeitar os costumes não escritos como coisa sem autoridade, mancharíamos inadvertidamente o evangelho nos seus pontos vitais. Então, Santo Agostinho também na carta a Januário, né, em 54, ele diz o seguinte: Santo Agostinho, que é muito difamado por protestantes que dizem que ele era calvinista ou protestante. Inclusive o rapaz no debate que teve com o Tiago, disse que os calvinos citou Santo Agostinho um monte de vezes. Curioso, né? Citou tanto e não entendeu o que ele estava dizendo. Então, citar uma coisa e entender a outra, né? Não, é que essa que é a questão. Eu posso citar quem eu quiser. O demônio citou as escrituras. Pois é. E aí? O demônio citou as escrituras. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O demônio conhece as escrituras perfeitamente. Tanto que as citou. E citou de uma forma errada. Essa que é a questão. Então, Santo Agostinho na carta ao Januário: mas no que diz respeito àquelas observações que tratamos cuidadosamente, as quais todo mundo guarda, e que derivam não da escritura, mas da tradição, é-nos dado a entender que são recomendadas e ordenados como coisas que devem ser observadas, ou pelos próprios apóstolos ou por concílios plenários, cuja autoridade é deveras vital para a igreja. Santo Atarágio, na carta 2 da Páscoa, né, ele diz: ele, Paulo, disse imediatamente: mantendes firmes nas tradições tais como as entreguei a vós. Mas estão com ele o demônio, todos os inventores de heresias ilícitas, que de fato referem-se às escrituras, mas não mantêm opiniões tais como os santos transmitiram, isto é, a tradição. E recebendo-las como tradições humanas, erraram, porque não as conhecem corretamente nem o seu poder. Portanto, Paulo louva a justiça dos coríntios, porque as suas opiniões estavam de acordo com as tradições dele.
Olha só que interessante. Então, quer dizer, é interessante que a gente citar Santo Atanásio. Santo Atanásio viveu a época do arianismo, né? E é interessante, os arianos, eles faziam exatamente a coisa que os protestantes. Pegavam passagens em que Jesus diz claramente que ele é Deus, revelava claramente a sua divindade e davam uma interpretação absurda para elas. Tiravam do contexto, davam um salto monumental. Bom, a gente percebe que essa linha de raciocínio se manteve, né? Bom, isso era o que eu tinha aqui para falar sobre a Sola Escritura. Se o Thiago quiser acrescentar alguma coisa. Não, acho que já pode Bom, é importante a gente falar que sobre a Sola Escritura, eu acho que eu duvido a crer que os protestantes acreditam muito nela verdadeiramente. Eu acredito que o que eles têm é um espantalho. Eles acham que quando nós católicos dizemos que não acreditamos na Sola Escritura, eles pensam que nós estamos falando que nós não acreditamos que a Escritura é infalível palavra de Deus e que não pode ser contradizida. Nós defendemos isso. Nós não podemos fugir da Escritura. A igreja não determinou nada que contradiga a Escritura. Porque foi a igreja que a fez. Esse que é o ponto. Os protestantes parecem que eles não entendem o conceito de Sola Escritura. Porque o próprio conceito de Sola Escritura é complicado. Como já foi citado aqui, as passagens bíblicas são difíceis. Algumas passagens, por exemplo, o próprio São Pedro admite que São Paulo tinha passagens difíceis de compreender. E que são necessárias uma interpretação, uma instrução, como São Filipe deu para o eunuco, né? Sobre a instrução que ele deu. E é importante a gente defender isso porque a Bíblia pertence à igreja. E eu faço um apelo aos protestantes, né? Espero que esse vídeo sirva para converter algum deles. Vejam na sua consciência que isso é uma furada e que a verdadeira fé está na igreja católica. Perfeito. Então, podemos aqui finalizar, não é? Bem rápido, mas posição do que muito nos pediam, não é? Acerca desse assunto. Então, gostaria de agradecer ao André por ter participado e ao Thiago. E agradecer a todos que ouviram até aqui. E muito obrigado e até a próxima.